Eu nunca pensei que um simples jantar pudesse me humilhar de forma tão cruel, mas lá estava eu, sentada à mesa, com Marcelo sorrindo para os amigos dele da empresa, enquanto cada palavra dele parecia martelar na minha confiança. Você realmente tentou cozinhar isso sozinha? Ele disse rindo alto, olhando para mim como se eu fosse um objeto de diversão. Meu rosto queimava, mas eu precisava manter a calma. Será que alguma vez você já se sentiu tão desrespeitado na frente de outras pessoas, impotente e sem saber o que fazer? Eu sentia meu coração apertado, cada risada dos convidados soando como uma facada silenciosa. Mas algo dentro de mim dizia que essa noite não terminaria como ele esperava. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. E no YouTube, o canal Caminhos Marcantes mostra essas histórias com toda a força das imagens. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Meu nome é Luana, tenho 30 anos, e eu amo meu marido, Marcelo. Sempre pensei que ele me respeitava, mas naquela noite percebi que podia haver um lado dele que eu nunca tinha visto. A noite começou com a chegada dos amigos da empresa, todos bem vestidos, rindo e cumprimentando Marcelo com entusiasmo. Eu tentei sorrir, participar da conversa, mas cada comentário dele parecia minar meu valor. Ele fazia piadas sobre minhas habilidades na cozinha, sobre meu jeito de falar, como se fosse uma competição que eu estivesse perdida antes mesmo de começar. Meu coração doía, mas eu precisava pensar rápido. Como eu poderia virar essa situação sem perder a minha dignidade? Enquanto eles riam das provocações dele, percebi que aquela era a minha oportunidade de mostrar quem realmente eu sou. Mas antes, eu precisava manter a calma, analisar cada gesto, cada palavra e planejar minha resposta de forma silenciosa, mas definitiva. E você, já se sentiu diminuído na frente de outras pessoas, sem saber como reagir? Comenta aqui enquanto seguimos a história, porque o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Entrei na sala de jantar ao lado de Marcelo, sentindo o coração disparado, uma mistura de expectativa e um pressentimento desconfortável, como se uma tempestade estivesse prestes a cair sobre mim. A decoração estava impecável, cada detalhe pensado para impressionar os convidados da empresa dele. Velas delicadamente acesas, louças reluzentes e toalhas de mesa perfeitamente alinhadas. Os primeiros amigos começaram a chegar, cumprimentando Marcelo com abraços calorosos e lançando olhares rápidos para mim, alguns curiosos, outros avaliando, e eu tentava manter um sorriso tranquilo, enquanto sentia a tensão apertando meu peito. Marcelo, com aquele ar arrogante de sempre, começou a apresentar a todos, mas não de forma carinhosa ou orgulhosa de mim. Ao contrário, cada palavra carregava uma provocação sutil, uma maneira de diminuir minha presença, dizendo algo como: Luana tentou me ajudar na cozinha hoje, mas vocês sabem como ela é, ainda está aprendendo. As risadas que se seguiram soaram como facadas, e eu pude notar alguns convidados trocando olhares constrangidos, como se não soubessem se deviam rir ou apenas ficar em silêncio. E naquele instante, eu soube que aquela noite seria um teste de paciência e dignidade como nunca antes. Cada movimento de Marcelo parecia calculado, desde a forma como ele caminhava entre os amigos, até o jeito como lançava olhares rápidos para mim, verificando se eu reagiria à humilhação pública. Enquanto ele falava, eu sentia o calor subindo ao rosto, a vontade de responder impulsivamente queimando por dentro, mas respirava fundo, tentando manter a calma e não ceder à raiva, percebendo que minha postura silenciosa seria mais poderosa do que qualquer palavra momentânea. Observava cada detalhe, o jeito como ele gesticulava, a expressão dos amigos, algumas risadas nervosas, outras abafadas, e compreendi que aquele era o momento perfeito para plantar a semente da virada, mas que exigiria paciência e estratégia, porque qualquer reação precipitada poderia arruinar tudo o que eu pretendia conquistar naquela noite. À medida que todos se acomodavam, a tensão só aumentava. Marcelo não perdia a oportunidade de lançar comentários depreciativos sobre minha aparência, meu jeito de falar, minha postura à mesa, cada frase sutilmente construída para me diminuir diante de todos. Eu sentia a garganta apertada e os olhos marejados, mas mantinha o sorriso firme, tentando projetar serenidade enquanto observava como ele se deleitava com cada pequena reação minha e cada risada dos convidados. A humilhação era quase palpável,
Mas dentro de mim, um fogo silencioso começou a arder, uma determinação de provar que eu não seria reduzida àquilo. Que cada palavra dele seria a oportunidade de mostrar meu verdadeiro valor de forma discreta, elegante e irresistivelmente impactante. O jantar começou a se desenrolar, e a cada prato que chegava à mesa, Marcelo encontrava um novo motivo para me menosprezar, como se fosse uma competição em que ele precisava mostrar superioridade, e eu, de qualquer maneira, deveria falhar. Ele comentava sobre minha suposta inabilidade na cozinha, questionava minha escolha de talheres, e até insinuava que meu comportamento social não estava à altura dos amigos dele. Eu observava cada gesto, absorvendo as provocações e analisando o terreno, reconhecendo que aqueles momentos seriam decisivos para minha estratégia de virada silenciosa. O silêncio dos convidados em certos instantes me mostrava que eles percebiam a injustiça da situação, mas ninguém ousava intervir, e isso tornava a humilhação ainda mais intensa e, ao mesmo tempo, a oportunidade mais clara para eu mostrar minha força de forma sutil. Enquanto Marcelo continuava a falar, eu percebi um padrão. Ele precisava que todos vissem que ele tinha o controle absoluto e que eu fosse apresentada como alguém fraca, insegura e dependente. Cada risada nervosa dos convidados reforçava o poder dele, mas também me dava pistas sobre o momento exato de agir. Eu comecei a planejar silenciosamente minha virada, prestando atenção a cada detalhe do que ele fazia e dizia, calculando minha resposta perfeita. A tensão na sala era quase elétrica, cada olhar e gesto amplificados pela expectativa de quem ainda não sabia que eu estava prestes a mudar a dinâmica daquela noite para sempre. A arrogância de Marcelo se tornava cada vez mais evidente, e mesmo os comentários mais sutis eram carregados de desprezo. Luana, você pelo menos conseguiu não queimar a entrada? Dizia ele com um sorriso cínico, lançando olhares para os amigos, esperando aprovação e risadas. Aquele sarcasmo cortava fundo, mas em vez de reagir com raiva, eu respirei fundo e deixei que a compostura falasse por mim. Cada palavra dele que pretendia me humilhar se tornou combustível para minha determinação, e eu sabia que, quando chegasse a hora certa, minha resposta seria devastadora não por agressividade, mas pela elegância e inteligência que ele jamais esperaria. Enquanto o jantar prosseguia, eu observava os convidados, alguns visivelmente desconfortáveis, outros tentando não rir, mas claramente percebendo a dinâmica cruel que se desenrolava. Eu percebia as fissuras na arrogância de Marcelo, olhares rápidos, expressões de surpresa quando eu não reagia, e até uma leve insegurança quando ele notava minha paciência. Cada movimento dele se tornava uma oportunidade de planejar meu contra-ataque silencioso, e eu me sentia fortalecida ao perceber que minha calma era, na verdade, a maior ameaça à postura dele naquela noite. Em um momento, ele se levantou para pegar mais vinho, aproveitando para lançar outro comentário sarcástico sobre minha postura à mesa e minha capacidade de lidar com convidados. A risada forçada dos amigos apenas reforçava o desconforto que eu sentia, mas também me mostrava que todos começavam a perceber que algo estava errado. E foi nesse instante que percebi que a virada deveria ser mais do que uma resposta verbal. Precisava ser uma demonstração de inteligência, sutileza e elegância, que mostrasse a todos, principalmente a Marcelo, que ele tinha subestimado profundamente a mulher ao lado dele. Cada segundo que passava parecia dilatar o tempo, como se a noite inteira estivesse concentrada naquele primeiro ato de humilhação. Eu mantinha o sorriso, mas meu coração disparava, calculando mentalmente o momento exato de agir. Cada gesto, cada palavra, cada olhar era registrado em minha mente, construindo uma estratégia silenciosa que faria com que Marcelo e todos os presentes percebessem, mais cedo ou mais tarde, que ele havia perdido o controle da situação e que eu, Luana, não seria mais vista como alguém inferior ou fraca, mas como uma força silenciosa e respeitável. Quando os pratos principais chegaram e a conversa fluiu novamente, Marcelo lançou mais uma piada de mau gosto sobre minha suposta inabilidade, esperando que todos riam novamente. Mas eu apenas sorri levemente, mantendo a compostura, enquanto sentia a primeira faísca de vitória silenciosa crescer dentro de mim. A tensão estava no auge, e eu sabia que aquele era apenas o início. O momento em que eu mostraria minha verdadeira força ainda estava por vir, e ninguém naquela sala, nem mesmo Marcelo,
poderia prever o que aconteceria a seguir. Assim que a sobremesa foi servida, percebi que a noite ainda estava longe de terminar e que Marcelo não tinha a menor intenção de deixar as provocações de lado. Ele se inclinou para os amigos, falando de forma exageradamente orgulhosa sobre suas conquistas na empresa. Cada palavra cuidadosamente escolhida para ressaltar sua superioridade. Enquanto me lançava olhares rápidos, carregados de desprezo, Luana tentou me ajudar a escolher o vinho, mas não sabia o que estava fazendo. Então eu precisei intervir, disse rindo alto, esperando aplausos silenciosos, ou pelo menos risadas dos amigos. Meu rosto ardia de constrangimento, e meus dedos se apertavam sobre a borda da mesa. Mas, no fundo, cada palavra dele fortalecia meu propósito silencioso de virar aquele jogo, de transformar humilhação em oportunidade de mostrar minha dignidade e inteligência. Os convidados riam, alguns constrangidos, outros sem saber se deviam se posicionar, mas o efeito era unânime. Eu me sentia diminuída e isolada. Entretanto, eu observava cada detalhe, cada gesto, cada respiração de Marcelo e dos convidados, mentalizando uma resposta sutil, que não só o calaria, mas que impressionaria a todos sem precisar elevar a voz. Cada provocação era um mapa, cada risada nervosa um sinal de que ele estava começando a perder o controle da narrativa da noite. Eu precisava agir com precisão, e meu plano se formava dentro da minha mente, silencioso, elegante, mas inescapável. Em determinado momento, Marcelo começou a criticar minha aparência de maneira mais direta, sugerindo que eu não era adequada para receber pessoas da empresa dele e que talvez fosse melhor se eu ficasse mais no meu lugar. Os risos irônicos e olhares rápidos dos convidados ampliaram o efeito, e meu peito apertou com indignação, mas minha mente se manteve fria. Eu sabia que qualquer reação agressiva ou defensiva daria a ele exatamente o que ele queria. Então, respirei fundo, sorri levemente e comecei a observar cada pequeno ponto fraco na postura dele. Cada detalhe que poderia ser usado a meu favor no momento certo, preparando minha virada silenciosa. Marcelo não se contentava em apenas me diminuir verbalmente. Ele também controlava a dinâmica da mesa, interrompia minhas tentativas de falar e fazia comentários sarcásticos sobre meus interesses e opiniões, como se nada do que eu dissesse tivesse valor. Eu sentia a humilhação corroendo minha confiança, mas ao mesmo tempo, cada gesto dele me fornecia informação. Seu modo de falar, os pontos em que ele acreditava que eu ficaria intimidada, os momentos em que os convidados percebiam a injustiça da situação. Eu absorvia tudo como uma estrategista silenciosa, sabendo que a hora certa de agir ainda estava por vir, e que a paciência seria minha maior arma. Um dos convidados, tentando aliviar a tensão, fez uma piada sobre trabalho, e Marcelo, sem perder a oportunidade, me colocou como o alvo da graça. Luana quase destruiu a sobremesa tentando me ajudar, mas conseguimos salvar no último minuto. Os risos foram contidos, mas penetrantes, e eu senti o peso da humilhação aumentar, o calor no meu rosto quase insuportável. Entretanto, cada comentário me fazia perceber o quanto sua arrogância era previsível, e cada pequeno deslize dele me aproximava do momento em que eu poderia transformar aquela situação constrangedora em uma vitória silenciosa, respeitável e inesperada. Enquanto a conversa continuava, Marcelo começou a me comparar com ex-parceiras, insinuando que eu não tinha experiência suficiente para lidar com sua vida social, sua carreira ou suas ambições. Cada frase era calculada para me diminuir, mas também para impressionar os convidados com sua suposta superioridade. Eu senti uma mistura de raiva e determinação, percebendo que cada palavra dele estava me guiando para a oportunidade perfeita de virar o jogo, de forma estratégica e elegante, sem jamais parecer desesperada ou agressiva. Eu comecei a interagir de forma mínima, escolhendo cada gesto com cuidado. Um olhar firme aqui, um sorriso contido ali, respostas curtas que não davam espaço para ele me atacar, mas que lentamente mudavam a percepção dos convidados. Alguns olhares começavam a se voltar para mim, curiosos, admirados com minha paciência e compostura, e eu sentia a primeira centelha de poder surgindo dentro de mim. Marcelo ainda estava no controle da narrativa, mas já percebia que algo estava mudando, e isso começava a incomodá-lo, embora ele não conseguisse admitir. A tensão aumentava a cada minuto,
e eu podia sentir os convidados começando a perceber a dinâmica real daquela noite. A arrogância de Marcelo e a força silenciosa que eu começava a projetar. Eu não precisava falar alto, não precisava gritar, apenas meu controle, minha postura e meu olhar já começavam a causar impacto. Ele lançava mais provocações, tentando retomar o domínio da situação, mas eu estava preparada. Cada palavra, cada gesto cuidadosamente planejado para que a virada chegasse no momento certo, de forma surpreendente e definitiva. Em um ponto crítico, Marcelo lançou uma das provocações mais agressivas até então, questionando minha capacidade de receber e entreter os convidados. O silêncio tomou conta da sala por um instante, e todos os olhares se voltaram para mim. Eu respirei fundo, sentindo cada segundo passar lentamente, e naquele momento percebi que minha paciência e controle tinham preparado o terreno perfeito para a resposta que mudaria toda a dinâmica da noite. Cada convidado estava pronto para testemunhar algo inesperado, e Marcelo, arrogante e confiante, ainda não percebia que eu tinha a última palavra. Ao final do jantar, quando ele acreditava que tinha vencido mais uma rodada de humilhação silenciosa, eu sabia que a oportunidade de virar o jogo estava próxima. Meu olhar encontrou o dele por um instante, firme e cheio de determinação, e eu senti a primeira reação de arrependimento surgir, sutil, mas perceptível. A noite ainda não tinha terminado, mas a maré estava prestes a mudar, e ninguém, nem mesmo Marcelo, poderia prever a força silenciosa que eu estava prestes a revelar. A tensão na sala atingiu um novo patamar, quando Luana percebeu que qualquer ação impulsiva poderia arruinar tudo, mas também que o momento de agir finalmente se aproximava. Marcelo continuava seu espetáculo de arrogância, lançando comentários sarcásticos sobre a forma como ela havia arrumado a mesa, insinuando que não tinha habilidades suficientes para receber aqueles convidados de alto padrão. Cada risada de seus amigos soava como uma lâmina perfurando seu coração, mas Luana mantinha a postura firme, absorvendo cada provocação e transformando-a em combustível para sua resposta estratégica. Ela começou a observar com mais atenção cada gesto, cada expressão, cada olhar dos convidados, percebendo pequenos sinais de simpatia silenciosa, curiosidade e até admiração, como se todos começassem a notar a injustiça que estava acontecendo ali. Ao invés de reagir, respirou fundo, deixando que o silêncio falasse por ela, projetando uma confiança silenciosa que começava a incomodar Marcelo, mesmo que ele ainda tentasse mascarar isso com um sorriso de superioridade. Quando Marcelo fez mais uma provocação, desta vez questionando a capacidade dela de acompanhar a conversa sobre negócios, Luana não respondeu imediatamente. Ao invés disso, manteve o olhar firme, um sorriso discreto nos lábios, e começou a se posicionar de maneira que todos pudessem notar sua presença. Sem palavras, os convidados começaram a perceber o contraste entre a arrogância dele e a compostura dela, e alguns olhares curiosos se voltaram para Luana, acompanhando cada gesto, cada mínima reação. Ela sentiu uma força silenciosa crescendo dentro de si, como se cada provocação não fosse mais um ataque, mas sim um convite para mostrar sua verdadeira força. A percepção de que todos estavam atentos ao seu comportamento a fez se sentir poderosa, e ela sabia que a primeira oportunidade de virar o jogo se aproximava, enquanto Marcelo continuava a falar e rir de suas próprias piadas. Luana começou a interagir de forma sutil, respondendo perguntas com clareza e elegância, mostrando conhecimento e segurança, sem jamais elevar a voz ou confrontá-lo diretamente. Cada resposta era medida, cada gesto pensado para transmitir inteligência e controle, e lentamente os convidados começaram a notar que ela não era a figura inferior que Marcelo tentava projetar. Algumas expressões mudaram, surpresa silenciosa surgindo nos olhos deles, e a arrogância dele começou a vacilar, ainda que imperceptivelmente. Luana percebeu o efeito de sua postura. Enquanto Marcelo acreditava manter o controle absoluto, ela já havia tomado o comando invisível da situação, e o primeiro passo da virada estava consolidado. Em determinado momento, ele tentou interromper uma de suas falas com uma piada maliciosa, esperando risadas dos amigos. Mas Luana, mantendo a calma, completou a frase de forma confiante, elegante e pontual, mostrando não apenas que entendia o assunto, mas que dominava a situação melhor do que ele imaginava.
Um silêncio quase imperceptível se espalhou entre os convidados, e o sorriso de Marcelo começou a vacilar. Ele tentou rir, mas a atenção agora estava do lado de Luana. Ela sentiu uma onda de satisfação silenciosa ao perceber que cada gesto de paciência e inteligência estava funcionando exatamente como planejou. A primeira reação de arrependimento dele era quase tangível, embora ele ainda tentasse mascará-la. E os convidados, agora atentos, não podiam deixar de notar que Luana não era apenas digna de respeito, mas admirável. À medida que a noite avançava, Luana continuava a controlar a narrativa de forma silenciosa. Quando Marcelo lançou outro comentário depreciativo sobre sua aparência ou jeito de falar, ela apenas sorriu. Fez uma observação elegante e certeira, deixando implícito que ele subestimara profundamente sua capacidade de lidar com a situação. O impacto foi imediato. Os convidados trocaram olhares surpresos. Alguns sorriram discretamente, outros ficaram visivelmente intrigados com a confiança dela. Marcelo, percebendo a mudança na percepção do grupo, começou a se sentir desconfortável, sua arrogância vacilando pela primeira vez naquela noite, e Luana percebeu que estava prestes a dar o próximo passo em sua virada. Em um momento estratégico, ela se levantou para pegar um prato de sobremesa, movimentando-se com graça e confiança, enquanto aproveitava para lançar um comentário espirituoso, inteligente e ligeiramente provocador, que não apenas desmontou a tentativa de humilhação de Marcelo, mas também chamou a atenção de todos para sua força e controle. A sala ficou em um silêncio momentâneo, e os convidados, mesmo sem perceber completamente, sentiram a mudança de poder na dinâmica. Marcelo, por mais que tentasse manter o domínio, não conseguiu impedir que a virada silenciosa de Luana começasse a tomar forma. Ela sorriu internamente, sabendo que cada movimento havia sido calculado para maximizar o impacto, sem precisar se exaltar. Enquanto conversavam, Luana começou a criar pequenas oportunidades para destacar suas habilidades, conhecimento e inteligência de forma natural, sem parecer forçada, mas que contrastava diretamente com os comentários depreciativos de Marcelo. Ela falava sobre detalhes do jantar, sobre combinações de sabores e organização da mesa, mostrando o domínio do ambiente que ele acreditava controlar. Cada palavra, cada gesto, aumentava o desconforto dele, e os convidados percebiam, ainda que sutilmente, que a arrogância dele já não era tão convincente quanto antes. Luana sentiu a primeira centelha de vitória real, e o sorriso discreto em seus lábios se tornou seu melhor aliado, carregando consigo toda a força de sua paciência, estratégia e determinação. Marcelo tentou retomar o controle com outra provocação, mas Luana, mantendo a compostura e inteligência, respondeu de maneira que não apenas neutralizou o ataque, mas também demonstrou sua segurança, deixando claro para todos que ele subestimara profundamente sua capacidade de lidar com a situação. Os olhares dos convidados começaram a se voltar mais para ela, atentos a cada palavra, a cada gesto, enquanto ele percebia que seu plano de humilhação estava começando a falhar. A tensão aumentava, mas agora era a dela que preenchia o ar, uma força silenciosa que indicava que a virada completa estava próxima. Em seguida, Luana aproveitou um momento de distração de Marcelo para lançar uma observação perspicaz, engraçada e ligeiramente irônica, que fez todos rirem, menos ele. O efeito foi imediato. Os olhares dos convidados, antes divididos entre ele e ela, passaram a acompanhá-la com interesse e admiração. Marcelo tentou disfarçar a surpresa, mas a diferença entre a percepção que ele tinha e a realidade agora estava clara. Luana não era apenas capaz de lidar com a situação, mas estava conduzindo-a, e ele, embora arrogante, já não tinha o controle absoluto que imaginava ter. A noite continuava, e Luana sabia que a virada final ainda não havia chegado, mas a tensão agora estava do lado dele. Ela havia estabelecido controle silencioso, despertado admiração nos convidados e enfraquecido a confiança dele, preparando o terreno para um momento decisivo que deixaria todos, especialmente Marcelo, sem palavras. No fundo, ela sentia uma satisfação silenciosa, sabendo que cada segundo de paciência, cada análise detalhada e cada gesto calculado estava prestes a culminar em uma vitória que ninguém, especialmente ele, poderia ignorar. Antes de encerrar o capítulo,
Luana percebeu que a noite ainda oferecia várias oportunidades para demonstrar sua força de maneira elegante e estratégica. Ela sabia que cada comentário, cada gesto e cada pequena vitória contavam para o desfecho que estava por vir, e que Marcelo ainda teria que enfrentar a realidade de ter subestimado a mulher ao lado dele. A tensão, a expectativa e a preparação silenciosa agora estavam em seu favor, e a virada estava mais próxima do que nunca. Enquanto ela respirava fundo, sabia que a próxima etapa seria decisiva, e que a noite nunca mais seria a mesma. A tensão na sala estava quase insuportável, como se cada segundo se arrastasse, carregado de expectativa e silêncio contido, enquanto Luana observava cada movimento de Marcelo, cada expressão em seu rosto, cada gesto calculado para humilhá-la. Ele continuava com seu ar arrogante, gesticulando exageradamente e lançando comentários que deveriam fazê-la murchar diante dos convidados. Mas Luana mantinha a postura firme, quase impenetrável, permitindo que a paciência e a inteligência silenciosa falassem por ela. Cada provocação que ele lançava, cada risada de canto de boca dirigida a ela, era absorvida, analisada e transformada em estratégia. Os convidados começavam a perceber a inversão de poder, alguns lançando olhares discretos de admiração para Luana, enquanto Marcelo, por mais que tentasse disfarçar, começava a vacilar, sentindo pela primeira vez que a noite não estava seguindo conforme seu roteiro. Quando ele fez a provocação final, aquela que acreditava ser o golpe definitivo, zombando de sua competência, de seu jeito de receber os convidados e de sua aparência, esperando que todos rissem novamente. Luana respirou fundo e decidiu que era hora de agir. Com um sorriso tranquilo, elegante e absolutamente seguro, ela respondeu de maneira impecável, destacando sua inteligência, graça e domínio da situação, mas sem elevar a voz ou confrontar diretamente a arrogância dele. A sala ficou em um silêncio momentâneo, e os olhares que antes estavam voltados para Marcelo agora se voltaram para ela, atentos a cada palavra, absorvendo a confiança e a postura que demonstrava. Marcelo tentou reagir, mas a expressão em seu rosto entregava surpresa e um leve arrependimento. Ele finalmente percebeu que subestimara completamente a mulher ao seu lado. Luana então começou a conduzir pequenas demonstrações de liderança e inteligência social durante a conversa, fazendo comentários sutis que desarmavam qualquer tentativa dele de continuar humilhando-a. Cada gesto dela parecia planejado para mostrar competência e elegância, ao mesmo tempo em que deixava claro que Marcelo havia perdido o controle da situação. Ela compartilhava histórias e opiniões com confiança, conseguindo engajar os convidados e criando uma dinâmica em que todos começaram a prestar atenção mais nela do que nele. Os sorrisos discretos, os olhares de reconhecimento e até as pequenas risadas, agora voltadas para suas observações, reforçavam seu domínio silencioso, e ela sentiu uma onda de satisfação, ciente de que a virada final estava prestes a acontecer. Em determinado momento, Marcelo tentou retomar a autoridade com um comentário sarcástico sobre sua postura à mesa. Mas Luana, mantendo a calma absoluta, respondeu com uma frase elegante, certeira e espirituosa que não apenas neutralizou a provocação, mas também fez todos perceberem que ele havia perdido completamente o controle da narrativa. A reação foi imediata. Olhares surpresos, risadas discretas, e até a tensão nos convidados começou a se dissipar, enquanto Marcelo tentava, sem sucesso, recuperar a compostura. O silêncio momentâneo da sala pesou mais do que qualquer risada anterior, e Luana percebeu que cada segundo de paciência e estratégia estava finalmente dando frutos. Enquanto a conversa fluía, Luana aproveitou para destacar pequenas vitórias sutis, como elogios discretos aos pratos que havia preparado, comentários inteligentes sobre a organização da mesa e observações espirituosas sobre assuntos gerais que chamaram a atenção de todos, reforçando sua imagem de mulher segura, elegante e capaz. Marcelo, visivelmente incomodado, tentava intervir, mas cada tentativa sua era neutralizada de forma sutil e elegante, e ele começou a perceber, pela primeira vez, que não tinha mais o controle da situação. Os convidados, antes apenas observadores, agora estavam claramente ao lado de Luana, admirando sua postura e inteligência. E ele sentiu um misto de surpresa e constrangimento que não sabia como esconder.
O ápice da virada aconteceu quando um dos convidados, percebendo a dinâmica real da noite, comentou de forma positiva sobre a postura de Luana, elogiando sua paciência, elegância e capacidade de conduzir a situação de forma impecável. Marcelo ficou paralisado, sem saber como reagir, e sua arrogância começou a ruir visivelmente. Luana sentiu uma satisfação silenciosa crescer dentro de si, sabendo que cada segundo de humilhação que suportara havia sido parte de um plano maior, e que agora todos os presentes podiam ver claramente quem era a mulher forte, confiante e inteligente que ele havia tentado diminuir. Ela aproveitou o momento para mostrar ainda mais sua força. Com um sorriso leve, discreto e confiante, contou uma história breve sobre um desafio que havia superado recentemente, envolvendo inteligência e coragem, deixando claro que qualquer tentativa de diminuí-la seria inútil. Os convidados ouviram atentos, admirados, e Marcelo não conseguia interromper. Ele finalmente percebeu que seu comportamento arrogante não apenas falhara em humilhá-la, como havia servido para evidenciar sua própria inferioridade diante de todos. Luana sentiu que aquele instante era a culminação de sua estratégia, o ponto em que a humilhação dele se transformava em arrependimento e reconhecimento de sua força. A cada palavra, a cada gesto, Luana consolidava sua virada silenciosa, mostrando que paciência, inteligência e elegância eram armas muito mais poderosas do que a arrogância e a necessidade de dominar. Ela percebeu que Marcelo estava visivelmente desconfortável e que os convidados, antes cúmplices das provocações dele, agora a admiravam, alguns até discretamente torcendo por ela. A tensão havia mudado de lado. A noite, que antes era de humilhação, agora se tornava o palco de sua força e controle silencioso. Antes de encerrar o jantar, Luana ainda conseguiu inserir uma frase espirituosa e levemente provocadora, que fez todos sorrirem, mas que deixou Marcelo sem palavras, com a expressão entregue de quem reconhece que foi superado de forma elegante e estratégica. Ela respirou fundo, sentindo a vitória silenciosa preencher cada gesto, cada olhar e cada movimento, sabendo que naquele momento a balança de poder havia mudado e que ninguém poderia mais questionar sua força, sua inteligência ou sua dignidade. Ao final do capítulo, enquanto os convidados se despediam, Luana sentiu uma mistura de alívio, orgulho e satisfação silenciosa. Ela havia resistido, suportado e planejado cada passo da noite com paciência, e a virada estava completa. Marcelo, arrogante e confiante minutos antes, agora estava visivelmente abalado, e todos os presentes testemunharam a força de uma mulher que se manteve firme, elegante e absolutamente imbatível. O jantar que prometia humilhação se transformou em uma demonstração clara de respeito e reconhecimento, e Luana sabia que aquela noite jamais seria esquecida por ninguém ali. O clima da sala mudou completamente depois daquele jantar. O que antes era tensão e humilhação transformou-se em uma aura de respeito silencioso e reconhecimento por parte de todos os presentes. Marcelo estava visivelmente abalado, tentando disfarçar, mas cada gesto dele denunciava arrependimento e surpresa diante da força que Luana demonstrara. Ela, por sua vez, permanecia serena, elegante, como se a noite inteira tivesse sido apenas uma preparação para esse momento final. Cada passo, cada palavra e cada olhar calculado desde o início haviam culminado em uma vitória silenciosa, mas definitiva, que não precisava ser gritada nem comprovada. Era evidente em cada reação ao redor da mesa. Enquanto os convidados começavam a se despedir, alguns se aproximaram para cumprimentá-la, trocar palavras de admiração e reconhecimento, e até mesmo compartilhar sorrisos discretos de cumplicidade com ela. Luana sentiu um misto de alívio e orgulho silencioso, sabendo que todo o constrangimento que suportara não apenas reforçara sua força, como também transformara a percepção de todos sobre quem realmente tinha dignidade e controle. Marcelo permanecia no canto, com o semblante fechado, tentando recuperar algum resquício de autoridade. Mas o peso da realidade era claro. Ele havia subestimado a mulher ao seu lado, e agora não havia como negar sua superioridade, mesmo que apenas moral e socialmente. Luana caminhou até a cozinha, recolhendo alguns pratos e servindo água aos convidados que ainda conversavam, mantendo a elegância e a calma que haviam marcado toda a noite. Cada gesto seu reforçava a imagem de uma mulher forte, paciente e inteligente,
e os convidados continuavam a observá-la com respeito. Marcelo, percebendo que não tinha mais o controle da situação, permaneceu em silêncio, e a sensação de desconforto se intensificou quando alguns amigos começaram a comentar, em tom positivo, sobre a postura dela, sua capacidade de lidar com a situação e a maneira como havia mantido a compostura diante de ataques e humilhações. Ele, arrogante e confiante minutos antes, agora enfrentava a realidade de ter sido superado com inteligência e classe. Enquanto guardava os últimos utensílios e certificava-se de que tudo estava em ordem, Luana sentiu uma onda de satisfação silenciosa percorrer seu corpo. Cada detalhe, cada provocação, cada humilhação calculada de Marcelo havia sido absorvida, transformada em estratégia e convertida em poder. Ela finalmente entendia que a paciência, a inteligência emocional e o controle da própria narrativa eram armas muito mais poderosas do que qualquer arrogância masculina. E naquele momento, enquanto os convidados se despediam com sorrisos de admiração e elogios discretos, Luana percebeu que tinha conquistado mais do que uma vitória pessoal. Havia conquistado respeito, reconhecimento e a certeza de sua própria força. Marcelo, percebendo que sua postura arrogante não funcionava mais, tentou retomar algum tipo de conversa leve, mas cada palavra sua parecia desajeitada e fora de lugar. Luana, mantendo a calma e a elegância, respondeu com naturalidade, sem precisar se elevar ou confrontar. Cada frase que saía de sua boca reforçava ainda mais sua presença e autoridade silenciosa na noite, e ele começou a sentir a frustração de quem percebe que perdeu uma batalha que acreditava ser fácil. Os convidados, por sua vez, notaram claramente a diferença entre a arrogância dele e a força serena dela, e a admiração silenciosa por Luana aumentava a cada momento. Quando o último convidado se despediu e a porta se fechou, Luana se voltou para Marcelo, com um olhar firme, seguro e sem qualquer traço de rancor, apenas repleto de dignidade. Ela não precisava dizer nada, porque sua postura, cada gesto, cada detalhe daquela noite inteira já havia falado por ela. Marcelo, constrangido e impotente, finalmente compreendeu a dimensão do que havia acontecido. Havia tentado humilhá-la em público, mas foi ele quem saiu daquela situação menor, pequeno diante da força e inteligência de Luana. A sensação de triunfo silencioso percorreu cada fibra de seu corpo, e ela respirou fundo, sentindo que aquela noite marcaria uma virada definitiva em sua vida e em sua relação com ele. Enquanto caminhava para a sala de estar, recolhendo alguns últimos objetos e certificando-se de que tudo estava impecável, Luana refletiu sobre como cada humilhação, cada comentário arrogante e cada tentativa de diminuir sua presença haviam servido para fortalecer sua paciência, sua inteligência emocional e sua capacidade de planejar a resposta perfeita. Ela sabia que a verdadeira vitória não era apenas humilhar Marcelo em retorno, mas manter sua dignidade intacta, mostrar sua força silenciosa e, ao mesmo tempo, conquistar a admiração e o respeito de todos ao redor. A sensação de controle absoluto sobre sua própria narrativa trouxe uma paz e uma satisfação que palavras jamais poderiam expressar. Mais tarde, sentada sozinha na sala, Luana respirou fundo e permitiu-se sorrir. Cada detalhe da noite, cada ataque, cada olhar de surpresa ou admiração dos convidados havia sido absorvido e transformado em aprendizado, força e confiança. Ela percebeu que, apesar da humilhação inicial, a noite havia se transformado em um momento de afirmação pessoal, mostrando que a paciência, a inteligência e a dignidade podiam superar qualquer arrogância ou tentativa de diminuição. A vitória, silenciosa e elegante, estava completa, e ela sabia que ninguém, nem mesmo Marcelo, poderia tirar isso dela. No silêncio da casa, Luana refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A arrogância de Marcelo, a tensão da noite, os olhares dos convidados e, acima de tudo, a força que havia descoberto dentro de si mesma. Ela sabia que aquela experiência não apenas mudaria a percepção de Marcelo sobre ela, mas também fortalecia sua própria confiança, garantindo que, a partir daquele momento, ninguém poderia subestimá-la novamente. Cada detalhe da noite se tornara uma lição de paciência, estratégia e controle emocional, mostrando que a verdadeira força não precisa ser ostentada, apenas demonstrada com inteligência e elegância. Antes de encerrar,
Luana olhou para o relógio e percebeu que aquela noite havia sido mais do que um simples jantar. Havia sido um teste de resistência, paciência e inteligência, e ela saíra vitoriosa em todos os sentidos. Cada gesto, cada palavra e cada reação calculada haviam culminado em um resultado que ninguém poderia contestar. Marcelo, agora ciente de que subestimara sua esposa, permanecia em silêncio. E Luana, com um sorriso discreto, sentiu que sua dignidade e força haviam triunfado de forma definitiva. Por fim, enquanto caminhava para o quarto, sentindo o peso da noite se dissipar e a sensação de vitória silenciosa preencher cada movimento, Luana percebeu que aquele jantar marcaria sua vida para sempre. Cada humilhação que suportara havia sido transformada em aprendizado, cada comentário arrogante convertido em força, e cada olhar de surpresa e admiração dos convidados consolidara sua presença, inteligência e elegância. A virada estava completa, e a mulher que saíra da cozinha, aparentemente submissa e constrangida, agora caminhava pelo resto da noite como alguém inabalável, digna e absolutamente vitoriosa. Luana sentou-se no sofá, finalmente permitindo-se relaxar após a noite intensa. A adrenalina da virada silenciosa ainda pulsava em suas veias, mas agora havia uma paz profunda, aquela sensação única de quem conseguiu transformar humilhação em força e respeito. Cada provocação que suportara, cada comentário arrogante de Marcelo e cada olhar de dúvida ou surpresa dos convidados haviam sido absorvidos, processados e convertidos em uma vitória silenciosa e elegante. Ela percebeu que sua paciência, inteligência emocional e dignidade haviam se mostrado muito mais poderosas do que qualquer arrogância, e que, naquele momento, ninguém poderia questionar sua força. A noite, que prometia constrangimento, se tornou uma lição de poder feminino, estratégia e superação. Enquanto refletia sobre tudo, Luana entendeu que aquela experiência era mais do que uma simples vitória pessoal. Era uma prova de que a força interior, a calma estratégica e a confiança podem transformar qualquer situação adversa em um momento de afirmação e respeito. Marcelo, por mais que tentasse, agora estava diante de sua própria derrota silenciosa, e os convidados haviam testemunhado não apenas sua inteligência e elegância, mas também a capacidade de manter dignidade mesmo sob ataque. Essa consciência trouxe a Luana uma sensação de liberdade e orgulho que palavras jamais poderiam descrever. Se essa história tocou você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Toda semana, novas histórias reais que inspiram, emocionam e ensinam sobre fé, superação e coragem. E se quiser ver essas histórias ganharem vida em imagem e som, procura o canal Caminhos Marcantes no YouTube. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca.